Olá, queridos alunos aí do sexto ano aqui da SEMEC, né? SEMEC Teresina, sou o professor Pablo aqui. Estamos aqui, pessoal, iniciando mais uma aula de matemática com vocês. Vocês já tiveram aí aula durante a semana do professor Leonardo, né? E agora a gente vai continuar as aulas da semana aqui comigo, tá bom? Vocês já viram com ele aí algumas operações envolvendo potenciações, né? Então hoje a gente vai retomar aqui um conteúdo sobre multiplicações, problemas envolvendo multiplicações, certo, pessoal? Porque quando a gente envolve problemas, os alunos confundem bastante. Então, durante essas aulas, esse restante da semana, a gente vai fazer muitos problemas, a gente vai ver algumas aplicações das multiplicações que vocês precisam estar bem atentos, tá? Eu não sei se vocês já pegaram aí a atividade, vocês que já pegaram a atividade aí com o professor já divulgou aí no grupo do WhatsApp de vocês. Fiquem atentos aí, prestem bastante atenção. Tomara que vocês já tenham feito, vamos corrigir aqui e ver se vocês acertaram ou não, tá certo? Muitas atividades aqui também, eu gosto de colocar sempre atividades do livro de vocês. E o conteúdo que a gente vai dando aqui também é do livro de vocês. Então, peguem aí o material, peguem o livro de vocês, para vocês também fazerem esse acompanhamento da aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, vamos lá. Olha, como eu disse, nós vamos começar a continuar vendo aqui as operações com números naturais, certo? Operações aqui com números naturais. Então, a habilidade de hoje é esta, né? Resolver problemas com números naturais envolvendo diferentes significados da multiplicação. Multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular e combinatória. E divisão, que é repartir igualmente e medir. Bem, essa habilidade ela contempla a multiplicação e a divisão. Porém, nessas aulas dessa semana, a gente vai ficar apenas na multiplicação, tá? Posteriormente, nas aulas seguintes, a gente vai ver a questão da divisão, tá bom? Então, pessoal, nossa habilidade de hoje vai ser essa aqui, né? Resolver problema com números naturais envolvendo diferentes significados da multiplicação. Multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular e combinatória e divisão, que é repartir igualmente e medir. Nessa semana, nós vamos ficar vendo a multiplicação, certo? Nós vamos ver todas essas aplicações onde a gente pode utilizar a multiplicação. A divisão, provavelmente, a gente vai ficar nas próximas semanas, tá certo? Que divisão é um conteúdo bem complicado, nunca é demais a gente rever, né? Vocês sempre têm problemas em divisão. Então, aqui na multiplicação, ó, eu quero que vocês se atentem para isso aqui, ó. A questão da forma comparativa, a ideia de proporcionalidade, nós temos a configuração retangular e nós temos aí a parte de combinatória, que é o que a gente vai começar a ver aqui nas nossas aulas. Nós vamos ver aqui como é que são aplicadas a multiplicação, como é que a gente identifica que a gente tem que fazer a multiplicação, porque o problema de muitos alunos é esse. Ah, professor, o que é que a gente tem que fazer aqui? É somar? É multiplicar? É dividir? Então, esse problema acontece demais. Nós professores temos certeza que todos têm esse problema com os alunos, né? Porque os alunos não sabem a operação que tem que fazer. O aluno até sabe multiplicar, ele aprende o algoritmo, né? Bonitinho, ele sabe somar. Mas aí, quando aparecem problemas, aí ele fica naquela dúvida. Ah, professor, é multiplicar? É dividir? É somar? Então, vocês têm que entender os problemas para você não estar fazendo essa pergunta ao professor, né? Você lê o problema e você já vai dizer, ah, professor, aqui tem que multiplicar, bom? Então, vamos ver aqui como é que a gente faz. No livro de vocês aí, na página 48, certo? Na página 48 aí começa falando aí da multiplicação e ele apresenta aí todos os significados onde a gente identifica as multiplicações, tá bom? Então, vamos lá. Acompanhe as situações apresentadas e como elas são associadas à multiplicação. Então aí, ó, esses problemas, eles são associados à multiplicação, ou seja, problemas que acontecem desse tipo, a gente faz multiplicação, certo? Então o primeiro tem aí, ó, Leandro trabalha em uma quitanda e organizou algumas laranjas em grupos com 4 elementos, certo? Formando ao todo 6 grupos. Quantas laranjas Leandro organizou dessa forma? Para saber quantas laranjas Leandro organizou, podemos fazer, né? Então, esse primeiro aqui é justamente a aplicação
mais elementar que a gente tem da multiplicação, né? É quando vocês estão aprendendo lá no início, lá do primeiro, segundo aninho, fazer essas coisas, essa multiplicação, quinto ano, quarto, a gente sabe que a multiplicação ela é o quê? Ela é uma soma de parcelas iguais, né? Soma de parcelas iguais. Então aqui justamente o que o problema está fazendo. Ó. O Leandro, ele trabalha nessa quitanda e ele organizou essas laranjas em grupos, ó, com 4 laranjas. Aí quantos grupos? Ao todo foram formados 6 grupos. Então ele pegou aqui, ó, 4, depois mais 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 4. Então, somando todos os 4, a gente sabe que isso aqui vai dar 24, né? 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20, mais 4, 24. Só que para a gente diminuir essas contas, isso aí a gente pode transformar em uma multiplicação, né? Diz aí, ó. Esta situação também pode ser resolvida por meio de uma multiplicação. Veja, como o 4 aqui, pessoal, apareceu 6 vezes, o 4 aí, que são os grupos com 4 laranjas, como apareceu 6 vezes, a gente basta fazer a multiplicação, né? 6 vezes 4, que também dá 24, claro, o mesmo, né? Então, isso aqui é o caso onde a aplicação da multiplicação ela é entendida como adicionar parcelas iguais, certo? Nesse caso, utilizamos a multiplicação para adicionar parcelas iguais. Isso acontece também, às vezes, com parcelas maiores. A gente vai ver aqui nos problemas. Aqui foi interessante porque as laranjas eram só 4, né? Era de 4 em 4, de 4 em 4. A gente vai ver outros problemas em que adicionar essas parcelas iguais, elas são maiores. Por isso que às vezes não compensa você fazer a soma, né? Porque nesse caso aqui, fazer soma, às vezes, até os alunos gostam de fazer às vezes soma em vez da multiplicação, né? Para aqueles alunos que têm mais dificuldade com multiplicação. Não tem problema. Mas só que tem casos em que é inviável você multiplicar, porque às vezes são 50 parcelas de 120. Aí como é que você vai fazer uma multiplicação dessa? Uma soma dessa? Você vai pegar o 120 e somar 50 vezes? Fica inviável, né? Então, por isso que a gente aconselha você a aprender a fazer a multiplicação. Por menor que seja, é bom você fazer a multiplicação, tá bom? Então, nossa primeira aplicação aqui, adicionar parcelas iguais. Vamos para a segunda, pessoal. Também aí ainda na página 48, e essa aplicação aqui ela é bem simples e bem interessante aqui, pessoal. Isso aqui a gente até vê isso aqui, até no cálculo de área de algumas figuras, a gente aplica isso aqui, né? Vejam só. Veja como o professor de educação física organizou seus alunos para uma demonstração de ginástica. Então tá aí, os alunos estão organizados em linhas e colunas, né? Eles estão em filas, né? Tem problemas que aparecem filas, aí aqui essa disposição é linhas e colunas, botou ele lá, os alunos bem ordenados, né? Aí vamos lá, ó. Quantos alunos vão participar dessa demonstração? Muitos alunos, o que é que vai fazer aqui? Vai pegar e vai contar de um por um. Acredito? Pois é. Pode vocês acreditarem que tem aluno que vai contar de um por um. Fazendo como? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pois é. Eu até parei porque dá muito trabalho você contar isso. Muito trabalho. E aqui no caso, a gente tem a figura, né? Tem muitos problemas em que não aparecem a figura. E aí, como é que você vai fazer? Você vai fazer o desenho, colocar lá as filas? Claro que não, né? Então veja só, pessoal. Como são 6 linhas e 9 colunas, né? Nós temos aqui 6 linhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou botar para cá, ó. 6 linhas, né? E nós temos aqui, ó, 9 colunas. 9, tá? A letra ficou feia, mas deu para entender aí. São 9 colunas, beleza? Então, calculamos o total de alunos efetuando a multiplicação de 6 por 9. Ou seja, pessoal, quando a gente está numa disposição, isso aqui é o que a gente chama, já está até lá no final, né? É uma organização retangular ou disposição retangular. Quando a gente tem coisas, objetos, pessoas, algo que está no problema, que eles estão colocados em filas, né? Que formam linhas e colunas, a gente resolve isso aí para saber a quantidade, a gente faz isso aí através de uma
multiplicação. Não precisa contar aqui de 1 por 1, não precisa contar de 1 por 1. Você basta multiplicar aqui a quantidade de linhas pela quantidade de colunas. Como eu disse que isso é muito parecido com o cálculo de área, né? Área de retângulos, área de figuras retangulares. A gente calcula utilizando esse princípio. Vocês sabem lá que a área de um retângulo a gente multiplica base vezes a altura, né? Porque ali a base, vamos dizer que seja 10 metros. Isso significa que a gente dividiu aquele retângulo em 10 pedacinhos de 1 metro. Na coluna, vamos dizer que seja 6. Significa que a gente dividiu ali em 6 pedacinhos de 1 metro. Então, 10 vezes 6, a gente faz a multiplicação também, certo? Então, aqui seria, no caso, 6 vezes 9, que dá 54, né? Tá aqui, né? Aqui, 6 vezes 9, 54. Ou, como são 9 colunas e 6 de 6 alunos, calculamos o total de alunos efetuando a multiplicação de 9 por 6. Isso aqui é aquela propriedade da multiplicação, que a multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Tanto faz 6 vezes 9, 9 vezes 6, ou seja, se estiver nessa disposição de filas, disposição retangular, você multiplica linha pela coluna, coluna pela linha, é a mesma coisa. E é a resposta, certo? Então, muito bem. Portanto, participaram da demonstração de ginástica 54 alunos, né? Nesta situação, utilizamos a multiplicação para contar elementos de uma organização retangular. É uma disposição retangular, organização retangular. Lembrar, questão de filas. Filas, isso acontece não só aqui, foi um exemplo com pessoas, mas a gente vai ver nos problemas vários exemplos com outras coisas. Tem exemplo, por exemplo, em estacionamento de carros, de motos, né? Tem, por exemplo, filas em teatro, esses eventos que a gente vai colocar cadeiras. Aqui tem 50 cadeiras numa fila por 80 na coluna, né? Então, você consegue saber quantas pessoas cabem ali naquele evento que vai acontecer, tá bom? Muito simples isso aqui, disposição retangular, multiplicação, beleza? Vamos lá, vamos para a terceira aplicação aí, a terceira aplicação da multiplicação, que é uma das mais fáceis que tem, é essa terceira aqui, né? Está aí na página 49 de vocês, tá? Então vamos lá. Pedro está escolhendo uma bola de sorvete, um tipo de cobertura, mas as opções são muitas. De quantas maneiras diferentes Pedro pode montar seu sorvete? Para facilitar a resolução desse problema, vamos organizar os dados em um quadro. Então nós temos aqui o quadro, né? Que está sendo formado para o Pedro aí, ele escolher aí uma bola de sorvete e um tipo de cobertura, tá? Então vamos lá. A bola de sorvete, o sorvete que tem é de coco, abacaxi, flocos e creme, certo? E as coberturas são de caramelo, chocolate e morango. Então, pessoal, como é que a gente vai fazer? Ó, pelo quadro, temos 12 possibilidades, né? Que aqui, veja que a gente separou aqui, fizemos um quadrozinho para isso. E aqui a gente vê todas as possibilidades. Ó, a gente vê aqui, ó, o sorvete de coco, ele pode ter com a cobertura de caramelo, a cobertura de chocolate ou a cobertura de morango. São 3 diferentes. Aqui, ó, abacaxi, pode ser com a cobertura de caramelo, de chocolate e de morango. 3 diferentes. E esses 3 são diferentes desses primeiros 3 aqui. E aqui, ó, flocos. Agora o sorvete é de flocos, com a cobertura de caramelo, chocolate e morango. Sorvete de creme, cobertura de caramelo, chocolate e morango. Então aqui, pessoal, nós temos 12 tipos diferentes. Temos 12 tipos diferentes. Então as opções que ele tem aqui, pessoal, são 12. Mas como é que ele chegou? Tem um jeito mais fácil? Precisa eu montar esse quadro? E se forem três coisas para a gente escolher? Como vocês devem lembrar, que vocês já viram isso, muitos problemas envolvendo a questão de utilização de roupa, né? A pessoa tem 3 pares de tênis, tem 5 calças e tem 10 blusas. De quantas maneiras diferentes ela vai utilizar? Como é que eu vou montar um quadro disso? Não precisa, tá? Aqui o quadro é só para vocês entenderem que os sorvetes aqui, eles são todos diferentes e essas possibilidades são diferentes. E a gente viu aqui que deu 12. Vejam só. Como são 4 tipos de sorvete e 3 tipos de cobertura,
calculamos o número de maneiras diferentes de montar o sorvete, efetuando o produto de 4 por 3, né? Então, 4 aqui, que é o tipo de sorvete, e 3, que é o tipo de cobertura, que dá um total de 12. Ou seja, a gente faz a multiplicação. Voltando aqui, ó. Então, olha, isso aqui também é como se fosse aquela disposição retangular. Veja, tem 4 aqui e 3 aqui, né? 4 vezes 3 vai dar 12. Mas, como eu disse, se a gente tiver outras opções, se a gente tiver mais de uma opção, mais de um objeto para escolher, multiplica-se todas as opções de cada objeto, de cada elemento que a gente está montando. Por exemplo, se eu for montar uma roupa para sair, se eu vou levar em consideração os sapatos, calça, blusa e chapéu. São 4 coisas. Então, é a quantidade de sapatos, a quantidade de calças, a quantidade de blusas e a quantidade de chapéus. Ok? Então, a gente multiplica todos. Sempre é uma multiplicação. Isso aí, pessoal, é o que utilizamos a multiplicação para saber quantas combinações podemos fazer. Isso aí é a quantidade de combinações, que são todas as possibilidades possíveis. Então, a gente diz aí, quando a gente faz essa multiplicação, no caso lá vocês viram do sorvete, são 12 possibilidades diferentes. 12 possibilidades diferentes. Isso aí a gente calcula as possibilidades diferentes de se fazer, certo? São as possibilidades aí diferentes, pessoal. Muito bem. Então, essa daqui é uma das aplicações mais fáceis, é uma das aplicações mais simples que a gente tem, que os alunos, ainda bem, eles sempre fazem bem rapidinho isso aqui, eles identificam essas combinações, beleza? Vamos lá. Então, vamos aí para a quarta e última aplicação aí da multiplicação, tá? Então, vamos aí, pessoal. Ao fazer refresco de uva, utiliza-se 4 copos de água para cada copo de suco concentrado. Então, isso aí é muito importante. Ó. Ao fazer o refresco, utilizamos 4 copos de água para 1 copo de suco. Quando ele diz aí cada copo de suco, né? Concentrado é como se fosse a polpa, né? Para 1 copo de suco. Quantos copos de água são necessários para preparar esse refresco usando 2 copos de suco concentrado e usando 3 copos de suco concentrado? Então, ó, isso aqui é o que vai dar a ideia de proporcionalidade. O que é a ideia de proporcionalidade, pessoal? É a questão de que, à medida que uma coisa aumenta, a outra coisa também aumenta. No caso, as coisas aqui que eu estou falando, no caso aqui são o copo de suco e a quantidade de água. Você tem que ver a relação que está tendo dentro do seu problema, certo? Por exemplo, uma casa com 10 pessoas comem 1 quilo de arroz. Se a casa tiver 20 pessoas, vão ser o quê? 2 quilos de arroz. Se a casa tiver 30 pessoas, 3 quilos de arroz. Isso é a questão da proporcionalidade. À medida que uma vai aumentando, a outra também vai aumentando. No 7º ano, vocês vão ver muito bem essa questão da proporcionalidade. E vocês vão ver também que tem as proporcionalidades inversas, né? Essa que a gente está falando aqui é uma proporcionalidade direta. À medida que você vai aumentando um lado, o outro lado também vai aumentando, certo? Por quê? Tem uma dependência de uma grandeza, de um problema com o outro, tá certo? Existe a possibilidade também que, às vezes quando uma grandeza aumenta, a outra precisa diminuir, né? Vocês vão ver isso só o ano que vem. Aqui, agora vocês vão aprender aqui a multiplicação. Então, entenderam aí a proporcionalidade, né? Ó, então, como ele falou aqui, ó, que 1 copo de suco, ele disse no problema, né? Que 1 copo de suco precisa de 4 copos de água. 2 copos de suco, a gente vai precisar do dobro, ou seja, vai multiplicar, né? 2 vezes 4, que vai dar 8. Se for 3 copos de suco, 3 vezes 4, que vai dar 12. Aí eu pergunto a vocês, se eu quisesse aqui 15 copos de suco, se eu quiser saber com 15 copos de suco, como era que a gente teria que fazer? Só era pegar 15 vezes 4, né? Esse daqui é a base, pessoal, ó, porque para 1 são 4 copos de água, então 15 copos de suco seria quanto? 15 vezes 4, que vai dar 60, né? 60 copos de água. Certo? Então, isso aí é a questão da proporcionalidade. Aumenta um, vai aumentando o outro. Aumenta um, vai aumentando o outro.
certo? Muito bem. Então, vamos lá, né? Nós vimos aí, resumidamente, nós vimos aí hoje o quê? As ideias associadas à multiplicação, né? Vimos nessa aula a ideia associada aí à multiplicação, certo? Então, na primeira aí, nós vimos lá adicionar parcelas iguais, quando a gente está somando, juntando. Isso aqui é muito importante também, você lembrar da ideia de adição, né? Que é juntar, né? Somar, adicionar parcelas iguais. Quando a gente está juntando coisas iguais, a gente faz uma multiplicação, né? Daquela coisa igual que a gente está montando, vezes a quantidade de vezes que ela apareceu. Nós vimos aqui até o problema lá da laranja, né? Do menino que dividiu lá as coisas em laranja, de laranja. Depois nós vimos a disposição retangular, que é aquela disposição em que as coisas ficam colocadas em filas, né? Linhas e colunas. E eu espero que vocês lembrem bastante disso aí, certo? Porque essa é uma disposição sempre que acontece, é um problema recorrente nesses problemas aqui com multiplicação, tá? E muito cuidado, porque aqui o que a gente viu aqui, tinha uma figurinha, tinha lá uma figura. A maioria dos problemas não aparece figura, mas é muito claro, ele vai lá falar em filas, linhas, colunas, né? Ou fala na fila vertical, horizontal, né? Significa que está colocado em uma disposição retangular, certo? Muito cuidado com isso aí. Nós vimos também aí quantas combinações, né? Vimos aí quantas combinações tem, vimos o caso aí do sorvete. O menino que vai fazer a compra lá de sorvete tem as opções de sorvete, as opções de cobertura, né? E a gente viu que a gente multiplica as quantidades de opções de cada escolha que a gente tem, de cada escolha. Sorvete eram 3 e cobertura eram 4. Então, por isso, 3 vezes 4, vocês viram lá, lembram, deu 12, né? Então, isso era a quantidade de combinações, certo, pessoal? Muito bem. E nós vimos agora, por último, a proporcionalidade, né? Nós vimos os casos de proporcionalidade, que é quando a gente tem duas coisas se relacionando, duas grandezas que a gente chama, né? Quando elas estão se relacionando, em que uma depende da outra, né? Vimos aqui o copo de suco e a polpa, né? Para fazer o suco, né? Que é a quantidade de água e a quantidade de polpa. Vimos lá, uma polpazinha, 4 copos de água. 2, 8 copos. Né? Fizemos até agora o exemplo, se fossem 15, né? Se fosse 15, seriam 4 copos, multiplicava por 4. A gente vai fazendo essa multiplicação, certo? Então, pessoal, nessa aula de hoje, vocês viram as aplicações em problemas com a multiplicação, certo? Vocês viram essas aplicações. Então, fiquem bastante atentos, porque na próxima aula nós vamos começar a fazer aí os problemas, vamos começar a resolver problemas. A partir de agora, né, essa aula hoje foi para a gente debater sobre o conteúdo. Nas próximas aulas, a gente tem mais aulas essa semana, a gente vai fazer as questões sobre essa multiplicação, tá? E sempre na última aula da semana a gente faz uma revisão aí de tudo que foi feito aí na semana, tá bom, pessoal? Então, pessoal, fiquem atentos, fiquem aí ligados no material de vocês, que a gente volta na próxima aula com as resoluções de atividades, tá bom? Quero deixar aqui o meu abraço a todo mundo, espero que vocês tenham gostado. E vamos lá, fazer os exercícios. Vamos lá, pessoal.